Esse pastor lembra aqui um pouquinho. Isso. Aleluia. Nesse mesmo espírito de oração. Pastor, vem cá, ora pela serva de Deus aqui. Então, Senhor, pastor da igreja, ora pela missionária que vai trazer a palavra. Estenda as mãos aí fora em nome de Jesus. Soberano que está, Senhor, a tua filha, mestre. Eu peço ao Senhor, Deus amado, como o Senhor tem usado ela, Senhor, Deus amado, Senhor, em outros lugares, Senhor, Deus amado. Senhor, Deus amado, que nessa noite, Deus querido, o Senhor venha usar da forma que o Senhor achar melhor, Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor para que, porque aqui, Senhor, ninguém conhece ela, e ela, Senhor, ninguém conhece, Senhor. Então o Senhor usa, Senhor, da forma que o Senhor quiser. Senhor, estou preparado, Senhor, para ouvir a tua palavra, para apanhar, para ser exaltado, para estar na tua presença, para glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, faça, Senhor, a tua serva, o canal, Senhor, da tua mão, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, irmão. Amém. Nossa, desde o momento que eu entrei nessa igreja hoje, eu senti a presença do Espírito Santo. Jesus está aqui, igreja. Mas a igreja ficar ligado para ouvir a voz do Espírito Santo. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: quem busca um milagre aqui? Quem precisa de um milagre? Quem precisa tocar no mestre hoje? Eu não sabia que eu ia pregar, fui pega até de surpresa. Confesso que Jesus havia palestrado no meu coração, me dado uma palavra, mas sem saber que eu ia pregar. O Senhor havia palestrado comigo sobre a mulher do fluxo de sangue. A partir do momento que eu entrei dentro dessa igreja, eu senti que a igreja precisava de um milagre. Eu não falei, que mundo de glória é essa? Que presença maravilhosa do Senhor. Eu perguntava, Senhor, que mistério é esse? O Senhor, filha, fica atento no meu louvor, fica atento na palavra. Quando Deus usou o irmão, eu senti que era Jesus mesmo usando ele. Eu senti que era Jesus falando comigo, que não era nada de mim mesma. Há uma presença maravilhosa dentro dessa igreja. Mas Jesus quer que a igreja fique ligada, fique atento, para que possa ouvir, receber a palavra de Deus. O Senhor Jesus me deu uma palavra, uma passagem muito bonita sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo da igreja, né? Porque não é por muito falar. Mas Jesus hoje quer que vocês tenham fé, porque o milagre só vem através da fé de vocês. Não é do pregador, não é do ministro do evangelho, mas sim de vocês. A partir do momento que vocês determinarem dentro de vocês que vocês querem um milagre, que vocês querem tocar no Senhor Jesus, querem conhecer o Senhor Jesus, isso é um ato de fé, uma fé vitoriosa. Nós temos que ter um compromisso com Jesus. Temos que colocar nosso coração diante do Senhor. Então, eu quero que a igreja receba a palavra que vem de Deus, não da missionária, não seja do pregador, porque eu estou aqui como serva do Senhor. Estou aqui como pó e cinza do Senhor, na mão do Senhor. Pela misericórdia de Deus, Deus me deu essa palavra. E eu vou ler só um versículo que se encontra em Mateus 9, versículo 20, igreja. Grande. Prometo que eu não vou tomar muito tempo da igreja. Vou ser breve. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem não encontrou, diz misericórdia, missionário. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Espírito da verdade. Amém, igreja? Amém. Todo mundo encontrou? Quero deixar ninguém para trás, não. Para todo mundo ligadinho, para todo mundo receber a palavra, porque o milagre de cura, de libertação, milagre dentro do teu lado, depende de você ouvir a palavra de Deus, deixar a palavra do Senhor entrar dentro do coração de vocês, porque a fé é um instrumento fundamental para se chegar ao Senhor, porque a
a fé a gente vê as coisas sobrenatural, vê um milagre acontecer. E se vocês não ouvirem a palavra de Deus, vocês não vão receber. E se vocês também não acompanharem, não vão receber. Todo mundo está ligado? Está todo mundo no versículo? Então, vamos lá. Eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, porque dizia consigo: e se eu somente tocar em sua veste, ficarei sã. Repete comigo, igreja. Se eu somente tocar na sua veste, ficarei sã. Pode se sentar, igreja. Mestre! Você breve. Essa mulher, o contexto da Bíblia diz, essa mulher era rica. Ela gastou todos os bens dela para poder obter a cura. Foi em médico, foi em espírita, gastou em tudo, mas não conseguiu nada. E ela nunca ouviu falar do Senhor Jesus, irmãos. Nunca ouviu falar do Mestre. Ela padecia, na Bíblia diz que ela padecia 12 anos. Repete comigo, igreja. 12 anos. Ela sofreu essa enfermidade no fluxo de sangue. Ela foi apedrejada, ela foi humilhada. Porque a mulher naquela época que padecia de um fluxo, ela não poderia ficar junto com a sociedade. Ela tinha que ficar isolada. Essa mulher sofreu 12 anos, igreja. O que eu quero dizer dentro dessa palavra é que aquela mulher, ela não perdeu a fé. Ela tinha fé dentro do coração dela. Ela tinha certeza que ela ia ter a cura, mas ela não sabia como. Até um certo dia, ela estava assentada e por ali Jesus passava. E ela ouviu falar do Mestre. Ela ouviu falar do Senhor Jesus. Ela não conhecia o Senhor Jesus. Ela não conhecia os milagres do Senhor Jesus. Ela só ouviu falar dele. Então, ela pensou com ela mesma: se ele é um mestre, se ele é um filho de Deus, se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Meu Deus. Igreja, você sabe, Jesus tem palestrado no meu coração, dentro dessa palavra, quando eu li, eu meditei. Senhor, filha, a igreja hoje só quer saber de bênção, só quer saber de casa, de carro, mas não quer se chegar a mim, não quer ter um compromisso comigo, quer ter uma coisa material, nos bens material. E eu já estou na porta, batendo na porta, para buscar a igreja lavada, remida. Muitos acreditam em carro, acreditam em coisas do homem, mas não acreditam no Senhor. Muitos perderam a fé. Esses dias eu fiquei triste, irmãos. Eu até comentei com o presbítero Paulo, porque aquelas pessoas que buscavam comigo nos montes das igrejas não buscam mais. Esfriaram a sua fé porque não souberam esperar o tempo de Deus. Queria que Deus desse a bênção dele naquele momento, naquela hora. Mas Jesus fala que há tempo, em Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. A maioria da igreja hoje está vindo pela emoção, não por amor. E quando acontece alguma coisa de ruim lá fora, vem pela dor.
Deus, Ele tem olhado para a igreja, tem se entristecido, porque Ele espera que a igreja busque Ele, clama a Ele. Jeremias 33:3 diz: clama a mim que eu os ouvirei, e revelarei as coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. O milagre vem, mas no tempo de Deus. As promessas de Deus vêm, mas no tempo dele. Mas muitas pessoas não sabem esperar. Deus, Ele prepara primeiro o nosso coração para receber o milagre. Ele nos prepara, Ele nos molda. Como a pastora disse, nós somos provados pelo fogo, porque não é de qualquer maneira que Deus nos abençoa. Não é de qualquer maneira que nós temos que entrar na casa do Senhor para pedir algo a Ele, mas com reverência. Porque Deus, Ele busca verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele prova a nossa fé, Ele forja o nosso caráter. E Deus provou a fé daquela mulher do fluxo de sangue. Ela padeceu durante 12 anos de uma enfermidade que médico e homem nenhum podia obter a cura. A fé dela curou ela. Meu Deus. No versículo diante, Jesus ainda disse para ela, quando ele sentiu que alguém tocou nas vestes dele, ele ainda disse, voltando e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, que a tua fé te salvou. A gente tem que buscar o Senhor, um coração quebrantado. Nós temos que rasgar o nosso coração, não as vestes, mas rasgar o nosso coração, colocar o nosso coração diante do altar do Senhor, buscando o Senhor nas madrugadas, louvando o Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Para o milagre acontecer na tua vida, você tem que romper a multidão, igual essa mulher do fluxo de sangue. Quando ela pensou, imaginou, ela não quis nem olhar para aquela multidão. Ela rompeu aquela multidão. Para ela romper, quando eu leio essa passagem, eu imagino que ela foi pisada, que a multidão passou em cima dela, que ela foi apedrejada, foi muito humilhada para conseguir obter o milagre. Imagina vocês estarem 12 anos numa luta, numa perseguição, numa tribulação, mas ainda tendo fé que o teu milagre vai vir. Aleluia. Isso é uma fé vitoriosa, uma fé inteligente. Engraçado, Jesus palestra comigo uma passagem também muito bonita sobre o paralítico do Betesda. Aquele homem, irmãos, se você ler direitinho a passagem, ele sofria uma paralisia não carnal, mas espiritual por falta da fé. Se você ler e reler esse texto com os olhos espirituais, vocês vão ver. Aquele homem estava diante do milagre. Na Bíblia relata que ele naquele tanto que Betesda passava, coxo, cego, mudo, paralítico. Porque ele era o único paralítico que estava ali diante do milagre e não tinha coragem de ir até o milagre. Ele estava esperando o homem trazer o milagre para ele. Muitas das vezes nós estamos assim dentro da igreja, esperando o pastor, esperando Jesus descer para nos dar o milagre. E muitas vezes falta a atitude do crente de jejuar, de orar, ter um propósito com Deus, ter um compromisso com Deus de fazer a obra. Porque todos lá fora têm um chamado. Na verdade, são muitos chamados e poucos escolhidos. Mas os que estão aqui dentro da casa do Senhor, que Deus colocou, que Deus chamou, estão para fazer a diferença. Tem um chamado para a obra. Mas muitas das vezes vem para a igreja para olhar para o irmão, para olhar para a irmã, para falar do irmão. Esquece de olhar o Senhor Jesus. É por aí.
Esquece de ajudar o pastor, a pastora na obra. Para o milagre vir na nossa vida, nós temos que buscar. Temos que romper a multidão. Temos que ter uma atitude. Glória a Deus, aleluia. Temos que receber o chamado do Senhor. Que Jesus fala, buscar o reino do céu e a sua salvação, que até mais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Muitos que não pensam, querem promessa, mas não querem ter um compromisso. Para um milagre acontecer dentro da tua casa, você tem que buscar. Aleluia. Se alguém enfermo no hospital, você tem que buscar, jejuar, orar. Irmãos, para mim hoje estar aqui, pela misericórdia de Deus de pé, depois de ter passado por muitas lutas. Engraçado, essa passagem eu me vejo nela também, porque eu passei 12 anos de sofrimento. É um mistério profundo. 12 anos de humilhação, perseguição. E pela misericórdia de Deus, Deus me tocou para falar sobre essa passagem para a igreja. Para despertar a igreja, que Ele já está vindo. Já há sinais de prodígio lá fora. Guerra, violência, morte. Muita gente lá fora morrendo sem salvação, por causa de que verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e verdade, que levem a palavra, alimente as pessoas que estão lá nos cativos. Deus quer usar vocês. Deus quer preparar vocês. Mas se Deus dá milagres de vocês hoje, vocês não vão querer fazer a obra. Deus fiel, verdadeiro, justo. Vocês não vão querer buscar mais o Senhor. Já recebeu a bênção. Já recebeu o milagre. Não vou querer saber mais do Senhor. A igreja está assim agora. E hoje, engraçado, o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, ele palestra o nosso coração. Eu vejo gente assim que chama, vem na igreja. Mas olha, aqui dentro dessa igreja tem quem Jesus convidou. Está aqui presente foi quem Jesus convidou. Jesus não faz recepção de pessoas. Ele também não quer ver uma multidão, porque muitas vezes tem multidão e não recebe a palavra. Não ouve o que o Espírito diz às igrejas. Mas Deus, Ele está aqui neste lugar. O Senhor Jesus está presente. E Ele pergunta: o que queres, meus servos? O que quer, igreja? Queres milagre? Rompe a multidão, toque nele. Porque quem tem a chave do milagre, das promessas do Senhor, a bênção é o Senhor Jesus, é o Mestre. Não sou eu, não é o pastor, não é a pastora, não é a diaconisa. É o Senhor Jesus, que levou sobre si as nossas chagas, nossas enfermidades, que nos chamou, que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Verdade, Deus. Aleluia. Jesus quer despertar a igreja para que venha olhar somente para Ele, buscar Ele, colocar a sua família, colocar também a igreja em oração, ajudar a pastora ou pastor na obra, fazer a diferença, trazer as almas que estão lá fora gemendo, sofrendo, que não conhecem o Senhor Jesus para dentro da casa do Senhor. Que na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele tem uma grande obra na vida de todos. E tem muita gente aqui sofrendo, passando por lutas. Não entende por que passa pelas lutas. Não entende por que está passando pelas provações, por que está sendo provado no fogo. Mas Jesus fala: leia a Bíblia, jejua, que eu vou palestrar contigo. Vou te mostrar que nesse deserto não está sozinho. Que neste barco vocês não estão sozinhos. Tem gente que não suporta passar pela luta porque acha que está sozinho.
tem que pegar pela mão e segurar, não, vou passar a luta junto de não. Tem que convidar o Senhor Jesus para passar junto. Tem que convidar o Mestre. Muitos só querem chegar ao Senhor para pedir: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma condição de vida financeira boa. Mas não quer ter um compromisso de ter uma vida de santidade. Não quer ter um compromisso de ter uma vida com Deus. Não quer colocar a tua casa no altar do Senhor. A casa que Jesus fala no nosso coração, igreja. Nós temos que preparar nossa terra, que é o nosso coração, para receber o Espírito Santo, para obter os milagres, que Jesus quer usar vocês nos hospitais, quer usar vocês para trazer vidas que estão lá fora, acorrentadas na mão de Satanás. O pastor e a pastora precisam de vocês para tocar a obra para frente, porque a obra é grande, pastor. Esse ministério tem tendência a crescer. Deus tem um chamado lindo, maravilhoso para a pastora e para o pastor. Deus chamou ele para guerrear, para trazer as ovelhas para dentro do pasto do Senhor. Que Jesus é a porta, igreja. Jesus é o caminho. E a salvação da igreja não é o carro, não é a casa, não é o homem, mas Jesus. E o Senhor diz: queres um milagre? Rompe a multidão, passa pelo deserto e toque dele. Tem gente que passa pela prova murmurando. Tem gente que passa por uma luta murmurando. Eu também já passei pela luta, já cheguei a murmurar, mas Deus me repreendeu. A gente tem que pregar a verdade. A gente tem que também viver o que prega. Para mim chegar onde eu cheguei hoje, irmão, só Deus. Pela misericórdia. Porque o diabo já tentou colocar em cima de uma cama de hospital. Jesus foi lá e curou. Os médicos disseram: para ela não tem mais jeito. No dia seguinte, uma menina de 20 anos sofreu um princípio de AVC, toda torta no hospital, os médicos olharam: isso aí já passa de hoje para amanhã. Eu estava andando pelo hospital falando de Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu tive um encontro com Ele. Eu vi a face do Senhor. Foi necessário Ele me quebrar em cima de uma cama para mim me chegar a Ele. Eu cresci dentro do Evangelho, mas eu era uma menina rebelde lá atrás. Porque eu não tinha ninguém para manejar. Minha mãe era uma incrédula. Era uma espírita. Mas na família da minha mãe havia minha avó, minha tia, e sempre me colocaram na igreja. Mas chegou um determinado momento que era perseguição tanta, que desde quando eu nasci minha mãe me perseguia, mas eu sabia que não era ela, era o diabo. Mas ninguém acreditava, cuidava como ovelha negra da família, como louca da família. E a perseguição foi até um ano retrasado, há 4 anos atrás, antes de eu ir para a região dos lagos e para o Rio. Deus quebrou a minha mãe, colocou a minha mãe em cima de uma cama de hospital para ela ver que Deus era Deus na minha vida. Eu cuidei dela. Ela fez um concerto comigo, com Deus naquela cama de hospital. Muitas das vezes, Deus ele nos quebra para a gente saber que Ele é Deus, que Ele tem uma obra na nossa vida. Muitas vezes nós debatemos muito com a desobediência. E muitas vezes perdemos as bênçãos por falta da desobediência, por não saber ouvir a voz do Espírito. Eu lá atrás não sabia ouvir a voz do Espírito. Fui desobediente. Não queria compromisso. Eu recebi chamado desde 15 anos para missionário. Meu ministério estava atrasado. Eu fui levantada há 4 ou 5 anos atrás. Se não me falha bem a memória. Foi 4 anos. Ainda vai fazer agora, que eu estou 3 anos no Rio. Depois que Deus me levantou, depois de muita luta, debaixo de muita humilhação, eu vi realmente quem era Deus, porque Ele tem cuidado de mim. No dia do batismo da minha mãe, Deus cumpriu uma promessa. Deus está tocando, pastor, para me falar. Eu disse que eu ia ser breve.
No dia 16 de maio de 2009, o batismo da minha mãe. No dia que fez o aniversário da morte do meu pai. Deus colocou os assassinos do meu pai na cadeia, fez a justiça, e a minha mãe se converteu. Aleluia. Desceu as águas. Ela e o padrasto, meu padrasto. Eu falei, Senhor, eu só vou fazer a tua obra se o Senhor realmente me mostrar que é Deus. Fiz um voto com Deus. Minha família está passando por isso e eu também. Eu quero justiça, tenho fome e sede de justiça do Senhor. E quero que minha mãe se converta. Minha mãe se converteu. Dia do batismo dela, quando eu vi ela descer as águas, eu falei, o Senhor é Deus. Deus, pela misericórdia, usou o pastor. Virou e falou assim, filha, a sua desobediência fez você sofrer. Porque o seu chamado estava lá atrás. Ele fez o chamado, você não foi por bem. Ele permitiu que tudo que você passou até hoje foi permissão dele. Para você saber que ele é Deus, para preparar o teu coração. E você fez um voto com ele, está te mostrando que ele é Deus na tua vida. Agora você tem que cumprir. Eu fiz uma aliança com Deus 2 vezes. Uma de conserto e outra de compromisso. E Deus tem feito maravilha. Quando você coloca o teu coração, a tua vida diante do Senhor, convida Deus como seu esposo, como teu marido, fala para ele, Senhor, reina na minha vida, reina na minha casa. Ele faz a obra, irmãos, por completa. Depois do batismo da mamãe, eu passei por muita humilhação dentro de casa, muita perseguição. Já viu mamãe negar um prato de comida, negar um banheiro para você usar? E um ímpio, seu tio, seu ímpio, usuário de droga, ela dava comida para ele, mas não dava para mim. Muitas vezes minha lágrima rolava, porque eu não podia chegar nem perto dos meus irmãos, morando no mesmo quintal que ela. Porque no dia do batismo dela, eu saí de casa. Eu morava com uma pessoa que não era de Deus na minha vida, sofri violência doméstica. Passei por muita humilhação, mas cuidei lá, ó, de sogra, de cunhada no hospital. Fui saco de pancada. Desculpa até dizer assim, um popular. Porque tem gente que precisa ouvir isso. E naquele dia, no batismo da minha mãe, foi uma peleja para me sair daquela casa, com uma roupa no corpo e com uma bolsa com meus documentos. Eu falei, eu vou ver minha mãe descer as águas. Satanás usou aquele homem e disse com a faca na mão, você não vai porque eu te mato. Eu falei, então você vai me matar agora, porque se você não me matar, eu vou. Satanás perdeu, porque eu fui. Estou viva, para a glória do Senhor. Deus, pela misericórdia, me usou durante 4 anos dentro da casa da família dele. Para as irmãs dele. Para a mãe dele. Eu cuidei de uma senhora que estava totalmente torta, teve um derrame. Ela hoje anda, pela misericórdia do Senhor. Ninguém acreditava que ela ia andar. Eu mesmo fiz a fisioterapia, eu mesmo fiz a massagem, eu mesmo incentivava ela a andar. Eu dava banho, eu dava comida, eu cuidava dela. E no dia do batismo da minha mãe, eu fui pego na curva. Deus falou assim, agora você tem que cumprir com a tua promessa. Quando eu coloquei o meu pé dentro da igreja, eu recebi o batismo do Espírito Santo. A igreja parou. O pastor falou, olha que coisa linda. Desde então, mesmo mamãe descido as águas, o inimigo, na Bíblia diz em Miqueias 7, que o inimigo, ele entra na nossa família e usa as pessoas que a gente ama para nos afligir, para nos abater. Sabemos também que na Bíblia diz em Efésios 6 que a luta não é contra a nossa carne, não contra o sangue, mas contra o espírito que se passa potestade. E a luta que eu tinha ali dentro de casa era espiritual. Até o ano de 2011 era uma luta, batalha travada. O inimigo, ele usa quem a gente ama para nos afligir. Mas Jesus honrou, cumpriu a promessa dele.
Senhor. Sofri perseguição? Sofri. Sofri humilhação? Sofri. Mas estou hoje aqui. Deus me levou em vários lugares para fazer a obra. E para mim hoje entender o que eu passei. Hoje eu subo aquele monte e falo, Senhor, quanta coisa eu passei, o Senhor passou junto comigo. É assim que Ele quer fazer com vocês, irmãos. Ele quer fazer isso na vida de vocês. Mas basta vocês buscarem Ele. Querer Ele na vida de vocês. Coloque o Senhor Jesus no início da sua luta. Que Ele vai cuidar do fim. Ele vai abençoar, Ele vai dar vitória. Já passei um pouquinho do horário, não vou prolongar mais. Mas eu falei aqui, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para falar, porque tinha alguém aqui que precisava ouvir. Nós passamos por lutas, passamos por provações. É para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Para nós amadurecermos a nossa fé e buscar o Senhor, se apegar a Ele. Porque nós temos que ter Ele como nosso Pai. E Deus tem coisas grandes nessa igreja, na vida de todos, meus irmãos. Não vou prolongar mais, porque o Espírito Santo já me aperta. Até que Jesus me ajudou, até que o Senhor palestrou no nosso coração. Eu quero que a igreja hoje receba essa palavra como um milagre divino de Deus. Nada que eu falei aqui, falei de mim mesma, mas sim do Senhor. Que Deus venha abençoar a todos. Eu posso orar? Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus. eis-me aqui, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Essa palavra que o Senhor me deste para falar com a tua igreja, eu tenho colocado nas suas mãos, Senhor, para que essa palavra venha ser lançada nesses corações, Pai. Esses corações que estão aqui, Senhor, diante do Senhor. Que o Senhor venha estar de encontro com eles agora, Pai. Nós visitamos, Senhor, aqueles que não estão presentes também, Pai. Que o Senhor venha tomar, Senhor, essa igreja nas suas mãos, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre, Senhor. Cura divina, Pai. Restauração, Jesus, nessas vidas, Pai. Que essas almas venham ter um compromisso com o Senhor nesta noite. Que o Senhor venha fazer milagres, Jesus, em cada família, em cada cena Managassuri e Managassai. Meu Deus, eu entrego, Senhor, nas suas mãos hoje nessa noite, essa congregação. Meu Deus, eu entrego, Senhor, ao pastor nas suas mãos. Abençoe seu servo, Pai. Abençoe os ministros que estão na tribuna, Senhor. Abençoe, Senhor, esta igreja, Pai. Vai nos encontro com essa vizinhança, Jesus. Toma este bairro nas suas mãos, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha tocar e despertar aquelas pessoas que estão lá fora. Para que o teu Espírito Santo venha, Senhor, trazê-lo para a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha fazer a obra na vida de todos que estão aqui e que estão lá fora. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um milagre hoje para essas pessoas que estão aqui presentes. Eu profetizo a cura divina, Pai. Eu profetizo a restauração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo que foi roubado, tudo que Satanás tirou desta cidade, e a Nada Carrara. Meu Deus, que o Senhor venha devolver, Pai. Em nome do Senhor Jesus, multiplique, Senhor, a unção do teu Espírito na vida de todos que aqui estão presentes, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faça a obra. Eu entrego em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigada, igreja.